Olá pessoal, vamos agora então tratar do último tópico que referente aí à parte da teoria geral do direito constitucional, que é a questão da eficácia das normas constitucionais, ok? Falando da eficácia das normas constitucionais, a primeira coisa é definir o que é eficácia. Eficácia de uma norma é a capacidade dela de produzir em maior ou menor grau efeitos na sociedade, né? Produzir os seus efeitos jurídicos no meio social. Diz respeito, portanto, à possibilidade, plena ou não, de aplicação de uma norma jurídica na vida em sociedade, tá? Então, eficácia de norma constitucional diz respeito a essa capacidade da norma constitucional de surtir efeitos perante a sociedade, né, de maneira plena ou não, dependendo aí de regulamentações por parte do legislador infraconstitucional. Com relação a essa questão de ser a norma presente na Constituição, uma norma desde logo eficaz, né, a partir do momento da vigência da norma constitucional, da vigência da Constituição no seio do Estado, nós temos várias classificações pela doutrina, né? Nós temos classificação do José Afonso da Silva, o Michel Temer tem uma classificação própria, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o Celso Bastos também tem uma classificação própria de normas segundo a sua eficácia, o ex-ministro Carlos Aires Brito, bem como a Maria Helena Diniz tem uma classificação própria. Porém, a gente vai adotar a classificação do José Afonso da Silva. Por quê? Essa classificação é inclusive adotada pelo STF, né? Então, quando o STF analisa processos para verificação da eficácia de uma norma constitucional, ele adota a teoria, ou melhor, a classificação criada pelo José Afonso da Silva. Então, é com base nela que a gente vai estudar essa questão da eficácia das normas constitucionais, porque a classificação do José Afonso é a principal, vamos dizer, a mais utilizada, né, a mais aceita, sendo aceita inclusive pelo STF, ok? Falando de eficácia de normas constitucionais, já trazemos um recorte de doutrina no material de vocês, da doutrina do nosso ministro Luiz Roberto Barroso. E o Barroso ele diz que, de acordo com o José Afonso da Silva, veja, adotando a classificação de José Afonso da Silva, as normas constitucionais, no tocante à sua eficácia e aplicabilidade, ou seja, a capacidade de ser eficaz, a capacidade de ser aplicada no seio da sociedade, comportam uma classificação tricotômica, assim enunciada, ou seja, se classifica em 3 espécies, tá? Primeira, normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, ou seja, aquelas normas que a partir do momento em que a Constituição é promulgada e se torna vigente, né, a partir da sua publicação, essas normas de eficácia plena, elas já são capazes, já têm essa capacidade de surtir efeitos, de serem eficazes no seio da sociedade de maneira plena, de maneira total, de maneira absoluta, né? Já a segunda classificação são as normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata, mas passíveis de restrição. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão, mas normas de eficácia contida são aquelas normas que estão na Constituição Federal e que trazem a ideia de que serão regulamentadas por meio de leis infraconstitucionais, tá? Porém, até que essas normas infraconstitucionais sejam editadas, como diz o autor, essa norma ela tem aplicabilidade imediata, tá? Porém, quando a norma é editada, a norma infraconstitucional é editada, essa norma da Constituição admite restrição. Ela acaba ficando a sua eficácia, a sua vigência, a sua aplicabilidade contida pela norma infraconstitucional, ok? Vou explicar mais, por enquanto é só uma lição inicial, tá? Depois, a terceira classificação são as normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida, que compreendem normas definidoras de princípio institutivo e normas definidoras de princípio programático, em geral, dependentes de integração infraconstitucional
para operarem a plenitude dos seus efeitos. Normas de eficácia plena, então, aquelas que estão aptas a surtir efeitos de maneira plena a partir da promulgação e vigência da Constituição. Não depende de regulamentação por uma norma infraconstitucional, tá? Normas de eficácia contida, normas que cabem regulamentação por uma norma infraconstitucional, tá? Porém, elas já surtem efeitos de imediato, ela já tem aplicabilidade imediata, ela não fica dependente da sua integração pela norma infraconstitucional. Ela já surte efeitos, ela já é eficaz de imediato, e a partir do momento em que a norma infraconstitucional regulamente a norma constitucional, a eficácia da norma constitucional passa a ser contida pela norma infraconstitucional de restrição, ok? Diz ainda o autor aqui a respeito das de eficácia limitada. As de eficácia limitada, elas não surtem efeito nenhum, elas não são de aplicabilidade imediata, elas também dependem de uma regulamentação pela norma infraconstitucional, então elas só passarão a surtir efeitos, elas só passarão a ser eficazes no seio da sociedade quando essa regulamentação for aprovada. Quando então a norma infraconstitucional restar aprovada, integrando a norma constitucional e fazendo com que, como diz o Barroso, elas passem a surtir efeitos na sua plenitude, ok? Falando de maneira específica agora um pouco mais a respeito de cada uma dessas normas e trazendo alguns exemplos aí para ilustrar isso que estamos falando. A primeira espécie de normas que, levando em consideração o critério da eficácia dessas normas da Constituição, segundo a classificação de José Afonso da Silva, a norma de eficácia plena. Norma de eficácia plena é uma norma que, como o próprio nome nos traz a ideia, já está apta a produzir efeitos, a ser uma norma eficaz de maneira plena. Ela já produz efeitos imediatamente a partir do momento da vigência da Constituição. Tá? Então, são normas que já se mostram aptas a produzirem todos os efeitos esperados, apenas com o seu assento na Constituição do Estado. Tá? Ou seja, elas não dependem, elas não necessitam de uma norma infraconstitucional que venha regulamentar ela. Tá? Ou seja, normas de eficácia plena, elas não admitem restrição ao seu alcance, elas não admitem limitação por meio da regulamentação por uma norma infraconstitucional. Tá? Então, é a partir do momento da aprovação, vigência, publicação da Constituição, essas normas já estão aptas a surtir efeitos de maneira total, de maneira plena, ok? Sem qualquer restrição. Exemplos. Vamos pegar o artigo 20 da Constituição, que fala dos bens da União. O artigo 20 da Constituição, ele menciona assim, ele dispõe o seguinte. São bens da União, ou seja, fazem parte do patrimônio federal, do patrimônio do Estado federal. Inciso 2, as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras e construções militares, fortificações. Também diz o inciso 3 que é bem da União, é bem público federal, os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio. Depois diz que as ilhas fluviais e lacustres, também é patrimônio do Estado Federal, assim como as praias marítimas, as ilhas oceânicas, também são patrimônio da União. É patrimônio da União também os recursos naturais, da plataforma continental, da zona de exploração exclusiva, zona econômica exclusiva, tá? Então são as áreas de exploração de minérios no mar, tá? Depois diz que também é patrimônio público federal os terrenos de marinha, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os presentes no subsolo, tá? Então as reservas de petróleo, por exemplo, elas são patrimônios da União Federal. E essa norma do artigo 20 é uma norma de eficácia plena, porque não depende de regulamentação para que esses bens sejam considerados bens de patrimônio federal. A partir da previsão no artigo 20 de que
esses bens são do patrimônio público federal, essa norma já surte efeito de maneira plena. Ela já é de aplicabilidade imediata, ela não depende de uma lei que viesse regulamentar para que esses bens pudessem ser considerados de propriedade pública federal, tá? Depois, o artigo 21, que fala das competências do governo federal, competências administrativas. Também é norma de eficácia plena, não depende de nenhuma regulamentação posterior pelo legislador infraconstitucional. Tá? Quando diz que compete à União manter relações com os estados estrangeiros, essa norma já está apta a surtir esse efeito, a garantir que na esfera da administração pública, quem mantém relação com estados estrangeiros é o governo federal. Tá? Depois, declarar guerra também ou celebrar a paz, né, por fim a um conflito armado, essa competência é do governo federal. Essa norma é de eficácia plena, tá? Quem declara guerra é o governo federal, de acordo com essa norma constitucional, que já surte efeito de maneira imediata. Não depende de regulamentação por uma norma infraconstitucional, tá? E depois traz aqui outras competências administrativas, como, por exemplo, decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Não depende de regulamentação, essa competência ela é plena do Poder Executivo Federal para declarar nessas situações atípicas pelo qual o Estado passa, estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal do governo federal nos Estados membros, ok? Mais um exemplo então de norma de eficácia plena. E assim a gente tem o artigo 22, que fala das competências legislativas, que compete à União Federal, ou seja, os nossos legisladores federais, criar normas de direito civil, de direito comercial, de direito eleitoral, de direito marítimo, de direito do trabalho, a respeito de desapropriação. Então veja, não depende de regulamentação, essa norma ela já é eficaz, ela já é apta a produzir os efeitos, a ser uma norma eficaz de forma plena, sem depender de uma integração legislativa por uma norma inferior, por uma norma infraconstitucional, tá? E assim é o 24, assim é o 28, né? O 29, mais um exemplo de norma de eficácia plena. O 29 fala dos municípios e diz que os municípios vão se reger por lei orgânica, tá? Diz depois que no inciso 1, que a eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores será por um mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Veja, essa norma é de eficácia plena. Não há necessidade de regulamentar ela para que ela surtisse efeito. Ela já surte efeito de maneira plena a partir da sua previsão na Constituição. Ou seja, a eleição do prefeito, vereadores e vice-prefeito será por um mandato de 4 anos e o pleito será direto, ou seja, nós escolheremos os representantes diretamente e ocorre simultaneamente em todo o país. Uma norma de eficácia plena, tá? Depois o inciso 3 diz que a posse do prefeito e vice-prefeito ocorre no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Essa norma de eficácia plena, ela já surte efeitos, ela já é eficaz, totalmente eficaz, né? Tem aplicação então imediata a partir da vigência da Constituição Federal, sem a necessidade de aguardar uma regulamentação por uma norma infraconstitucional para que passe então a surtir efeitos, ok? Feito essas explicações, apresentados esses exemplos, né, só para concluir as normas de eficácia plena, a gente traz aqui 2 lições doutrinárias. A primeira do José Afonso da Silva e a segunda do Luiz Alberto Davi de Araújo. O José Afonso da Silva ele fala que as normas de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, elas produzem ou têm a possibilidade de produzir todos os efeitos essenciais relativamente aos interesses, aos comportamentos e situações que o legislador constituinte quis regular, né? Quis diretamente ou normativamente regular, tá? Então, são aquelas normas que a partir do momento em que a Constituição entra em vigor, elas já produzem todos os efeitos esperados, todos os efeitos essenciais, efeitos que o legislador queria que elas produzissem de imediato a partir do seu assento na Constituição, a partir do momento em que elas foram reguladas pela Constituição Federal, ok? Já o Luiz Alberto, ele cita até alguns exemplos aí de normas de eficácia plena, outros exemplos, né, além desses que nós mencionamos.
Ele diz que o STF considerou que o artigo 7º da Constituição é uma norma de eficácia plena. O artigo 7º é aquele que reconhece a licença maternidade, sem a necessidade de qualquer fonte de custeio específica. Ou seja, o artigo 7º previu o direito de licença maternidade. E esse direito, essa norma é de eficácia plena. A partir do momento da sua previsão na Constituição, ela já produzia efeito imediato, ou seja, as gestantes, né, elas já tinham direito à licença maternidade. Independentemente de ser editada uma norma infraconstitucional, prevendo lá uma fonte de custeio desses valores, né, do pagamento dessas licenças maternidades. Independentemente disso, as mães, as gestantes já tinham direito à licença maternidade pelo simples assento, pela previsão do artigo 7º, desta norma do artigo 7º na Constituição Federal. Tá? Então, ela já tem aplicabilidade, eficácia imediata e já estava apta a surtir efeitos desde a promulgação da Constituição e da vigência dela em 1988, ok? Diz ainda o autor que também é de eficácia plena o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, que trata da contribuição confederativa, obrigando-a, no entanto, apenas aos filiados da entidade sindical, tá? A contribuição confederativa é aquela contribuição que os empregados pagam para o seu sindicato, né? Na verdade, o sindicato é o órgão municipal, né? Depois a gente tem a federação como órgão sindical estadual e nós temos a confederação como órgão sindical de abrangência federal. Tá? A contribuição confederativa, então, é paga para o órgão, para o sindicato, né, de abrangência federal, né? E nesse caso, disse o autor que o STF também analisando no recurso extraordinário 176696, que essa norma ela era de eficácia plena, ou seja, de que a contribuição sindical ela já poderia ser cobrada, porém apenas dos empregados filiados ao sindicato. Tá? Porque anteriormente todo mundo tinha que pagar, né? A partir desse julgamento, desse recurso extraordinário, apenas aqueles empregados que fossem filiados ao sindicato é que tinham obrigação de pagar. Peraí que tá passando um carro de som aqui. E depois, posteriormente, a gente traz até a atualização aí para vocês, numa observação, que em 2018, através da ação direta de inconstitucionalidade 5.794, o STF novamente interpretou essa norma de eficácia plena, entendendo que ela surte efeito de imediato, não é isso que mudou. Mas o que mudou é que a contribuição sindical, ela só era, que era obrigatória para os filiados, passou a entender que ela era facultativa, ou seja, ninguém era mais obrigado, ou melhor, todo mundo era obrigado a pagar. Não, apenas os filiados ao sindicato e ainda aqueles que tinham escolhido pagar a contribuição sindical, tá? Para nós, então, importa saber que essa norma do artigo 8º, inciso 4, era uma norma de eficácia plena, porque não dependeu de regulamentação por uma norma infraconstitucional para que os sindicatos pudessem cobrar essa contribuição. A partir do assento dessa norma na Constituição, eles já poderiam, e como de fato já cobravam essa contribuição dos seus empregados, dos seus filiados e posteriormente dos filiados que faziam a opção do pagamento, ok? Volto no próximo vídeo para falar do outro tipo de norma, a norma de eficácia contida.